E aí galera, tudo bem? Nossa aula de hoje é sobre gametogênese, produção de gametas, né? É a sequência da aula de meiose, tudo bem, tio? No caso da gametogênese masculina, a espermatogênese, daremos ênfase à formação testicular do espermatozoide, evidenciando a célula de Sertoli e a parte hormonal. Na parte da ovulogênese, na feminina, vamos dar atenção à formação dos folículos, ovarianos, e o processo de temporalidade da mulher. Em que momento da vida da mulher, desde a sua fase embrionária até a sua fase adulta, acontecem os processos que resultam na formação do óvulo. Tranquilo, tio? Então bora para essa aula? E aí, gente, bora começar a nossa aula de gametogênese. Gametogênese é a formação de gametas, não importa a espécie que você trabalhe, a formação dos gametas naquela espécie é chamada de gametogênese. No caso da formação masculina, chama de espermatogênese, e na formação feminina, chama de ovulogênese ou ovogênese, certo? Os dois processos são baseados na meiose. Mas não esqueça que como as células espermatozoides e as células óvulos são células especializadas, então elas são originadas a partir de uma célula tronco embrionária, de uma célula totipotente, certo, tio? Então, não só meiose está envolvida no processo, como também mitose tem que estar envolvida no processo. Por exemplo, uma mulher, uma garota, tem no seu período embrionário aproximadamente 2 milhões de ovócitos. Sacou, tio? Então, tem que ter mitose para alcançar essa quantidade. Um homem produz, para cada ejaculação, aproximadamente 300 milhões de espermatozoides. Então, tem que ter mitose para essa reprodução, certo? Então, eu vejo mitoses envolver meioses, tudo bem? Mas antes, eu queria chamar a atenção para um grupo muito especial de células, chamadas células germinativas primordiais. Deixa eu abrir aqui nosso rascunho. Deixa eu pegar aqui um apontadorzinho, uma canetinha. Ótimo, me ajude aqui, viu? Vamos trabalhar em cima disso. Observe bem. Existe um grupo de células totipotente, muito especiais, chamadas células germinativas primordiais, certo? Elas são células indiferenciadas, prontas para se tornarem espermatogônias e ovogônias, para formar espermatozoides e óvulos, certo? Então, essa célula é que vai sofrer o processo de diferenciação para chegar à formação futura, tanto dos espermatozoides, no caso de nós meninos, e no caso de óvulos nas meninas. Tudo bem? Agora, o curioso é a origem dessas células germinativas primordiais que vão dar origem aos gametas. Até mais ou menos a quarta semana, você encontra na superfície do saco vitelínico. Sacou? Então, se você puxar aqui, ó, um embrião com seus anexos embrionários, deixa eu mudar aqui para uma cor vermelha. Ó, tio, essa superfície aqui do saco vitelínico, ela fica cheia de células germinativas primordiais, certo? A partir da terceira, quarta semana, essas células começam a migrar para o dorso do embrião. Começam a migrar para o dorso do embrião para se localizar na região que formará as futuras gônadas. Sacou, tio? Esse processo de migração é muito peculiar porque ele acontece por movimento ameboide. Ou seja, a célula primordial, germinativa primordial, ela vai se deslocar lá da vesícula vitelínica, parecendo uma ameba, por isso chama de movimento ameboide, vai se deslocar por movimento ameboide até a região pré-determinada que vai dar origem às gônadas. Tudo bem, tio? Curiosamente, nesse trajeto, nesse percurso, pode acontecer extradições, interrupção desse deslocamento. Infelizmente, quando acontece essa interrupção, predispõe o embrião, o futuro recém-nascido, a um tipo de tumor muito dramático chamado teratoma. A imagem agora é um pouco dramática, quem for um pouco sensível pode fechar os olhinhos. O teratoma é um tumor muito peculiar porque ele é super indiferenciado, super totipotente, e quando ele vai avançando na sua carcinogênese, ele vai sofrendo diferenciação e vai formando tufos de cabelo, formando olhos, formando dentes, formando gengiva. Então, você tem uma ideia, em crianças, hoje recém-nascidas, a taxa é de 1 para 20 mil nascimentos, a taxa de teratoma. É uma taxa muito alta, visto que nasce em torno de 20 crianças a cada 10 segundos, então é uma taxa muito alta de teratoma, e o teratoma está associado à migração das células germinativas primordiais da vesícula vitelínica até o dorso do embrião, onde vai formar as gônadas.
Sacou, tio? Então, se você pegar um assunto como esse, que é gametogênese, e focar só na formação do gameta, se perde muito. E cada ano que passa, o Enem e os vestibulares estão mais interdisciplinares, né? Pode ser mais direto, mais objetivo, né? Pode ser mais uma habilidade direcionada para uma questão, mas mesmo assim, quanto mais informação, mais conhecimento, melhor. Guardou essa? Beleza, tio. Então vou adiante. Qualquer coisa você volta o vídeo depois e revê a explicação. Tudo bem? Vamos lá, deixa eu tocar nosso barco aqui. Bora começar com espermatogênese. Essa parte aqui é muito legal, tio. Você vai ter que me dar uma atenção especial. Vamos lá. A espermatogênese, ela acontece numa região muito especial dos testículos chamada túbulo seminíferos. Certo, tio? Nós, meninos, né? Quando eu falo nós meninos, né? Nós, homens cis ou as mulheres trans, tem nos testículos suas gônadas. Certo, tio? O testículo, ele é um invólucro, né? Contendo uma série de túbulos chamados túbulos seminíferos. Eu vou tentar riscar aqui, me ajude, ó. Esses túbulos seminíferos, eles preenchem o espaço interno dos testículos com circunvoluções, como se tentasse encaixar o maior número possível de testículos ou de túbulos seminíferos nesse espaço, sacou, tio? Eles então convergem para a região mesial e vai se estendendo até a região do epidídimo, onde os espermatozoides formados ficarão em repouso por até 21 dias. Tudo bem? Esse epidídimo é uma bolsinha que vai repousar espermatozoides ainda sem motilidade, né, para que ele possa, após as secreções das vesículas, das glândulas envolvidas, serem liberados com a sua motilidade, certo? Agora, bora perceber, olhe bem, que se você pegar um túbulo seminífero desse e ampliar, como está aqui no esquema, tá vendo? Aqui é um corte transversal, né? Um corte, uma secção transversal do túbulo seminífero. Observe que ele tem uma superfície voltada para fora, tudo bem? Uma superfície serosa. E tem uma superfície, tio, ó, aqui, ó, voltada para dentro. Acompanhe o rabisco, ó, tá vendo? E entre a superfície interna e a superfície externa, há um preenchimento tecidual, tudo bem? Lembrando que essa parte interna aqui, né, é chamada de luz, porque todo tubo, conduto, todo retículo, a sua parte interna é a luz. Então, por exemplo, as narinas, aí tem a luz nasal, que é a parte interna, entendeu, tio? Aí tem a boca, a luz bucal, é o estômago, a luz gástrica, que é a parte interna. Então, essa cavidade interna é a luz. Já aqui fora é a superfície externa, tá vendo? A produção de espermatozoides vai se dar dessa superfície externa para dentro. Essa é a direção, entendeu, tio? Então, há uma sequência associada ao deslocamento na produção de espermatozoides para que quando o espermatozoide seja finalmente finalizar a sua produção, ele já esteja dentro dessa luz. Sacou, tio? Porque essa luz do tubo seminífero é que vai conduzir o espermatozoide, né, para ser armazenado, para ser protegido pelo epidídimo e em seguida sofrer o processo de ejaculação. Beleza? Pronto, vamos lá. As fases que envolvem a produção de espermatozoides é a fase proliferativa, tudo bem? Que envolve o processo de mitose, né? Crescimento, que é um ganho em massa mesmo, né, em volume da célula que dá origem ao espermatozoide, e a maturação, que é o processo de meiose. Tudo bem, tio? Então, fase proliferativa, a mitose, crescimento, ganho no volume, né? Ganho realmente na quantidade de material citoplasmático para suportar o processo de meiose, que é o processo de maturação. Tranquilo? Aí, em cima disso, ó, eu ampliei aqui para lhe mostrar. Observe com carinho, ó. Aqui eu tenho a superfície externa, tá vendo? Superfície externa, que no corte histológico microscópico aqui real, essa parte aqui, ó, tudo bem? Então a região aqui no corte microscópico é a região aqui, tudo bem, tio? Tem toda essa parte tecidual, ok? E aqui a luz. Isso quer dizer, tio, ó, vem cá, essa região que eu estou circulando aqui, ó, é espaço vazio, é a luz do tubo seminífero, sacou? Onde é que vai se dar? Deixa eu mudar aqui a cor da minha caneta para ficar mais notório. Eu vou botar aqui um verdinho. Como é que vai se dar a produção de espermatozoides? Vai vir aqui da superfície e vai avançando até a luz, sacou, tio? Vai avançando até a luz para que, à medida que as células forem se transformando pelo processo de multiplicação, crescimento e maturação, elas vão se modificando e quando chegar aqui já serão espermatozoides. Sacou a ideia?
para que agora a luz do tubo seminífero, que é realmente a parte tubular, conduza esses espermatozoides para o epidídimo. Sacou, tio? Então a gente vai focar toda a nossa atenção agora nesse segmento aqui, tudo bem? Que é a parte que vai realizar realmente o processo de espermatogênese. Tranquilo? Pode adiante? Vamos lá então, devagar e sem pressa. Vamos lá. Ó, essa imagem aqui é uma imagem rara de se ver em livros e módulos de biologia de ensino médio, né? Mas já que alguns vestibulares, e já foi citado no Enem, um segmento, uma questão, onde envolveu a interpretação de uma figura semelhante a essa. Então vale a pena a gente criar uma certa intimidade, certo? No caso aqui, essa figura, ela está realmente como se encontra no corte histológico. Por exemplo, se eu botar aqui no meu esquema anterior, o nosso esquema. Se eu pegar o corte histológico, ó, tio, dessa base aqui até a luz, esse trecho aqui, ó, que eu vou fazer aqui tipo um trapézio, tá vendo? Se eu pegar esse trapézio e ampliar em microscopia eletrônica, eu vou encontrar essa imagem, sacou? Tudo bem? Então, olha só, lá na base, essa parte da base aqui, ó, como é a parte da base, eu vou chamar de lâmina basal. Tudo bem? Aqui vai ser lâmina basal. Tranquilo? Essa parte de cima toda aqui, tio, ó, que eu vou chamar agora uma chave, tá vendo? Essa parte toda de cima vai ser a célula de Sertoli. Ó. Tudo bem? Serão algumas células de Sertoli. E entre as células de Sertoli é que vai acontecer o processo de espermatogênese. Tudo bem? Eu já preparei um esquema aqui desenhadinho, ó, para a gente poder ilustrar esse processo. Vamos lá então? Bora devagar e sem pressa, né? A aula é toda nossa mesmo. Deixa eu mudar aqui para um branquinho. Vamos lá. Observe como eu fiz esse esquema, ó. Essa parte aqui vai ser a lâmina basal, certo? Então, deixa eu botar aqui, lâmina basal. Essa lâmina basal, ela é rica em fibrócitos, ela é rica em células intersticiais e ela é rica nesse rapazinho aqui, ó, que é super importante porque eu quero agora. É rica em capilares. Ou seja, tio, é daqui que vai vir todo o processo de suporte das células que darão origem aos espermatozoides. Então, suporte nutricional vem dos capilares, de suporte energético também. Então, oxigênio, nutrientes, hormônios, né? Carboidratos virão todos dos capilares para perfundir do capilar para a região que vai produzir espermatozoides. Só que tem um porém, acompanhe com carinho. Essas células aqui, ó, são as células de Sertoli, certo? Escute só, me acompanhe. Essas são as células de Sertoli. Essas células, elas vão dar suporte à espermatogênese. Como assim suporte? Suporte físico. Vai segurar as células que dão origem aos espermatozoides. Vai fazer a nutrição, ou seja, vai pegar todo o material que vem dos capilares, tudo bem? E vai conduzir esse material para as células geradoras de espermatozoides. Então, é um suporte também nutricional. Vai funcionar como uma célula de fagocitose, para fagocitar resíduos, que veremos depois que a formação do espermatozoide gera resíduos, gera fragmentos, que serão fagocitados pela célula de Sertoli. Tudo bem? Além disso, ela participa da ativação dos centríolos para a formação do flagelo e a motilidade do totóide, do espermatozoide. Tudo bem, tio? Então elas são super importantes. Agora eu quero chamar atenção para isso, ó, presta atenção. Se aqui é a lâmina basal, que tem os capilares, então, o que acontece aqui? Ó? Aqui eu vou ter uma zona de oclusão, certo? E aqui eu vou ter outra zona de oclusão. Isso quer dizer que a zona de oclusão, ela bloqueia a passagem de oxigênio, de nutrientes, né, da lâmina basal para as células geradoras de espermatozoides. Sacou, tio? Para as espermatogônias, né, para formar o totóide. Isso quer dizer que ela vai fazer uma barreirinha aqui e essa barreira será super importante para evitar que toxinas do sangue, ativos químicos do sangue, venham a prejudicar a formação dos espermatozoides, sacou? Então essa barreira aqui, criada pela célula de Sertoli, é chamada de barreira hematotesticular. Coloque aí, por favor. Barreira hematotesticular. Tudo bem, tio? Então aprender muito não faz bem, né? Então bora recuar não. Nada de recuar, nada de covardia. Bora meter bronca mesmo. Então essa barreira hematotesticular é formada entre a lâmina basal e as células espermatogônias
para evitar que resíduos do sangue, toxinas, drogas, medicamentos venham afetar negativamente a formação do espermatozoide. Tranquilo? Agora lembrando, esse esquema aqui que está desenhado é esse esquema aqui, tá vendo? Que eu chamei a atenção aqui nesse delta, ó. Tranquilo, tio? Então, qual vai ser a direção da formação do espermatozoide? Vai ser da base, daqui, ó, em direção à luz do tubo seminífero. Aqui é a luz. Tranquilo? Então, eu vou partir aqui dessa ovogônia. Aí eu vou formar em seguida meu espermatócito primário, espermatócito secundário, espermátide. Vou formar os espermatozoides já prontos para ir para a luz e ser conduzido para o epidídimo. Sacou, tio? Então tudo acontece nessa região aqui. Mas chamando a atenção, você não pode esquecer que tudo começa com as células germinativas primordiais. Lembra delas? Que ela migra da vesícula vitelínica para o dorso do embrião. Em seguida, essa célula germinativa primordial ela vai formar um tipo muito especial de célula chamada gonócito. Tudo bem? Gonócito. Cuidado. O que é o gonócito? É a célula que já está no embrião pronto para formar ou espermatogônias ou formar ovogônias. Então, o gonócito é comum tanto em embrião masculino quanto em embrião feminino. Então, se o embrião é XX, ele tem gonócito. Se o embrião é XY, ele tem gonócito. Certo, tio? Só depois, com a ativação do Y, é que você vai converter o gonócito em espermatogônia. Tudo bem, tio? Aí, esse gonócito aqui, então, vai virar a espermatogônia. Tudo bem? Espermatogônia. Acompanhe, ó. Espermatogônia. Essa espermatogônia, ela vai virar o espermatócito primário. Então, é o citoprimário. Tudo bem? Como é o espermatogônia, espermatócito primário. Em seguida, vira o espermatócito secundário. Tudo bem? Em seguida, vira espermátide. Para só depois, né, sofrer espermiogênese e virar o espermatozoide, certo? Escute só, tio. Deixa eu mudar a cor aqui. Você está acompanhando, né? Que eu estou ao mesmo tempo escrevendo e editando, então fica fácil para a gente. Então eu vou ter a célula germinativa primordial, que é a minha embrionária, certo? Então eu vou ter um aqui. A formação do gonócito, então a segunda célula. Espermatogônia é a terceira. Espermatócito primário é a quarta. Espermatócito secundário é a quinta. Espermátide é a sexta. E o espermatozoide propriamente dito é a sétima célula. Sacou, tio? Não se acovarde, não. A gente tem que aprender isso tudo, né? Se você acompanhar a aula com carinho, rever depois, fazer atividades, você internaliza fácil isso. Tranquilo? Posso tocar o barco? Vamos lá, então. Lembrando que as únicas células somáticas do túbulo seminífero são as células de Sertoli, certo? Então, bote aí, tio, ó, são as únicas somáticas, né? Perfeito, né? Para não deixar passar despercebida essa parte aqui, bora falar aqui do hipotálamo rapidinho. Ó, esse hipotálamo, ele libera um hormônio chamado GNRH. Ó, botar aqui GNRH. Tudo bem? Esse hormônio GNRH... peraí. Deixa eu apagar aqui rapidinho, peraí. Eu coloquei deixa eu apagar aqui. Eu coloquei o quadrinho e eu mesmo escolhi meu quadro. Falei sério, né? Bora escolher que cor? Vou escolher um branco? Bora, branco. Vamos lá. O hipotálamo, aqui uma setinha, vai liberar um hormônio chamado GNRH. Esse hormônio, ele vai descer bem pertinho ali, logo ali próximo do hipotálamo, e vai estimular a hipófise. Essa hipófise, ela vai liberar vários hormônios, certo? Mas o que me interessa agora é um hormônio muito especial. É um hormônio chamado FSH. É um hormônio que ganhou seu nome em homenagem às mulheres, né? Que é o hormônio folículo estimulante. Mas fique claro que esse hormônio também atua fortemente nas células de Sertoli. Esse hormônio que vai motivar todo esse comportamento de célula de Sertoli na espermatogênese, sacou, tio? Então, se faltar FSH no homem, ele pode ter uma disfunção, né, que leve à infertilidade. Quando um casal procura um médico
por suspeita de fertilidade, é feito primeiro uma motivação psicológica, né, para que o casal, caso de algum bloqueio de ordem psicológica, psicossomática, desbloqueie ali. Se não for de ordem psicossomática, parte para a vitamina E, aplica a vitamina E no casal, espera mais um tempo. Se mesmo assim não surtir efeito, parte para exames hormonais. O primeiro exame que se pede do homem é o FSH, sacou? Porque ele sem FSH, ele não estimula a sertólise, e sem estimular a sertólise não consegue fazer todo esse processo de espermatogênese. Valeu, tio? Então dá um print aí para a gente seguir adiante. Posso ir? Vamos lá então? Seguindo nosso barco. Bem, isso aqui é o nosso cenário geral de espermatogênese, certo? A gente já viu que esse cenário é um pouquinho mais complexo, que preconiza em alguns modos e livros, né? Então já coloquei aqui toda a complexidade, ó, desde o número 1, tá vendo aqui, tio, até o número 7, tudo bem? Observe que o esquema aqui já começa, ó, com a espermatogônia, tá vendo? Deixa eu mudar até aqui minha cor do meu piloto, para ficar combinando aqui com o slide. Ó, vamos ter o que aqui? Vamos ter a célula germinativa primordial, certo? Um monte delas. Elas vão sofrer uma especialização e vai virar os gonócitos. Grave esse nome, vai ficar cada vez mais popular. Nas últimas edições da Scientific American e da FAPESP já trouxeram esse termo. Aí esse gonócito é que vai virar a espermatogônia mãe, certo? O curioso é que a espermatogônia passa um tempo guardadinha no embrião do macho. Então, o bebê já nasce com espermatogônias mãe, certo? Nos seus testículos, já nasce com elas. Isso é tão verdade que o bebê já nasce com os testículos expostos no saco escrotal para proteger a espermatogônia mãe. E só no período de puberdade é que ela vai sofrer os estímulos hormonais, né? Para então ativar as sertólise e virar espermatozoide, certo? Mas ela, observe, tio, ela é diploide, tudo bem? Essa fase proliferativa, como eu lhe falei no início da aula, é uma fase exclamação. Ou seja, tio, é uma fase mitótica, tio. É mitose. Como é mitose, você vai ganhar em quantidade e não em qualidade, sacou? Então você vai ter um monte de células espermatogônias, mas todas elas diploides, tudo bem? Esse processo acontece nessa base aqui, ó. Deixa eu voltar rapidinho, para não perder muito tempo, ó. Levanta o olho aqui para o esquema à sua esquerda, ó. Acontece nessa região. Eu vou pontilhar aqui, tá vendo? Eu vou pontilhar, presta atenção, ó. Vou pontilhar, pontilhei, tá vendo? Vou chamar essa região de região X, tudo bem? Essa região X aqui, ó, é que você vai ter, tio, as espermatogônias sofrendo mitose. Sacou? Muita mitose. Porque eu te falei que vai ser de baixo para cima. Assim, no caso, da base, da lâmina basal, até a luz, até o lúmen, certo? Após as mitoses, cada espermatogônia dessa vai sofrer um crescimento. Aqui, ó, crescimento. Aí, nesse caso desse crescimento aqui, tinha crescimento real, introspecção, cresce o tamanho da célula, certo? Quando ela alcança um tamanho expressivo para suportar a meiose, você vai chamar ela de espermatócito primário. Por que chama de espermatócito primário? Porque é o estágio da espermatogênese que vai sofrer a meiose 1. Sacou, tio? Então aqui vai ser a meiose 1. Lembrando que a meiose 1 é a meiose reducional. É a meiose que separa homólogos. É a meiose que pega a carga diploide e transforma em cargas haploides. Tudo bem? Após passar pela meiose 1, você alcança o estágio de espermatócito secundário. Tá vendo aqui? Por que chama de secundário? Porque ele vai sofrer a meiose 2. Aí cada um deles sofre, tio, uma meiose 2. Tudo bem? Para separar as cromátides irmãs. Como a meiose 2 separa cromátides irmãs, a meiose 2 ela é equacional. E a meiose 1 ela é R, ela é reducional. A maturação é propriamente as meioses, certo? Um monte de meioses. Por exemplo, se tiver, digamos, aproximadamente 100 milhões de espermatócitos, serão 100 milhões de meioses, gerando 400 milhões de espermatozoides, certo? Então, a meiose 1 ela é reducional, a meiose 2 é equacional, mas como estão acopladas, a meiose por si só, no seu conjunto, ela é reducional. Tudo bem? Após o espermatócito secundário passar pela meiose 2, vira espermátide. Sacou, tio? Ó, tio, a gente vai ter que aprender essa sequência. Você tem que aprender que primeiro é espermatogônia, depois espermatócito primário, secundário, para depois a espermátide. Ó, nessa sequência aqui anterior, que eu fiz com muito carinho, ó,
Eu coloquei número 1, 2, 3, 4, 5. Tem que saber, tio. Célula germinativa primordial, depois gonócito, depois espermatogônia, tá vendo? Aí forma espermatócito primário, espermatócito secundário, espermátide, só depois gera espermatozoide. Observe que já é o finalzinho aqui, ó. A espermátide vira espermatozoide pelo processo de espermiogênese. Olha o perigo disso. Espermatogênese é a produção do gameta masculino. Tudo bem? Espermiogênese é a conversão, a transformação da espermátide em espermatozoide. Tudo bem? Deixa eu me mostrar aqui rapidinho. Levanta o olho aqui, ó. O esquema é muito bom. Me acompanhe. Para formar um espermatozoide a partir da espermátide, observe que o esquema já traz espermátide aqui. Tá vendo, tio? Já começa com espermátide. A primeira fase é a fase de Golgi. Olha o que a fase de Golgi faz. Eu vou desenhar aqui do lado. Deixa eu pegar aqui um pilotinho branco para mim. Ó, vem cá aqui à esquerda. Ó, aqui eu tenho a célula, certo? A célula espermátide, tá aqui ela. Aqui eu tenho o núcleo dessa célula. Já sabemos que, como já passou pela meiose, é um núcleo haploide, certo, tio? Olha o que o complexo Golgiense faz. O complexo Golgiense, ele vai... Deixa eu até mudar a cor aqui para ficar mais ilustrativo. O complexo Golgiense, ele vai abraçar o núcleo. Sacou, tio? Ele vai abraçar o núcleo. E, simultâneo a isso, ele vai formar um processo acrossômico. Então, quando você pega aqui, no esquema pronto, que encontra aqui o acrossomo, esse acrossomo foi formado pelo complexo Golgiense envolvendo o núcleo. E não esqueça não, tio, ó, esse núcleo ele é formado por um material genético altamente condensado, altamente espiralizado. Certo? É uma tentativa de evolução de proteger o DNA dos futuros reveses que essa célula vai passar. Sacou? Quando essa célula finalmente virar o espermatozoide, a cabeça ficará fusiforme e mais ou menos 2 vezes a 3 vezes menor. Isso quer dizer que um pouco do material citoplasmático é eliminado para o meio. Lembrando que o material citoplasmático eliminado para o meio será fagocitado pela célula de Sertoli, certo? O complexo Golgiense, que a gente acabou de citar, que ele protege o núcleo, ele formará aqui no topo do espermatozoide, né, um corpo. Corpo a gente chama de somos. Tudo bem, tio? Topo é acro, então forma o acrossomo. Lembrando que está envolvendo e protegendo aqui dentro o núcleo com seu material genético, tranquilo? Aqui vai ter a base do corpo celular, que é o colo, e aqui vai ter a peça que me interessa. Cadê? Vem. A peça que me interessa. Essa peça aqui, tio, ó, vai ser a região que você vai encontrar, né, que chama de a parte de maturação. Você vai encontrar aqui o centríolo, que vai projetar, junto com a membrana plasmática, né, uma estrutura de locomoção. Só que essa estrutura ela é grande no tamanho e pequena na quantidade. Então é um flagelo, certo? E aqui nessa peça intermediária, não esqueça, ó, nessa peça intermediária, você vai encontrar um monte delas. Um monte daquelas que produz muito ATP, né? Quem vai produzir muito ATP vai ser a mitocôndria. São tantas delas que você chama de condrioma. Condrioma é o coletivo de mitocôndria. Tudo bem, tio? Então o espermatozoide fica fusiforme para melhorar sua hidrodinâmica, fica mais leve, perfeito. O complexo Golgiense protege o núcleo e forma o acrossomo, né? As mitocôndrias se multiplicam, se posicionam na peça intermediária e o centríolo forma o enorme flagelo. Tranquilo? Só para finalizar, aqui dentro do acrossomo vai ter uma enzima incrível chamada hialuronidase. Essa enzima vai garantir que quando o espermatozoide encontrar com o óvulo da sua espécie, com o ovócito da sua espécie, possa perfurar as superfícies desse óvulo e garantir a entrada do material genético. Tranquilo, tio? Alguns homens, por uma disfunção genética, nascem sem a produção de hialuronidase e por esse motivo ele é infértil, ele é estéril. Beleza? Vamos lá? Agora bora partir para a ovulogênese. Vamos lá, amores, continuando. Ovulogênese ou ovogênese. Bem, tio, essa é a parte da gametogênese, em que a produção de células gaméticas se dá na mulher, na fêmea, certo?
Então, é um processo de produção do óvulo. Só que muito cuidado com a expressão óvulo. Veremos depois que nem sempre aquilo que chamamos de óvulo é realmente o óvulo, né? Na verdade, veremos depois que é o ovócito secundário. Mas veremos sem estresse e sem pressa. Então, bora devagar. A ovulogênese inicia na vida intrauterina da fêmea em questão. Tudo bem? Então, essa mulher cis ou esse homem trans, na fase embrionária, quando está na barriga de mamãe ainda, ele começou esse processo de ovulogênese, certo? Antes de nascer, essa ovulogênese é interrompida, né, na fase de prófase 1. Lembra aí, tio, ó, tem meiose 1, meiose 2, certo? Na meiose 1 tem a prófase 1. E nessa prófase 1 tem uma subfase muito especial chamada diplóteno. Então, no diplóteno, da prófase 1 da meiose 1, a ovulogênese é interrompida ainda na fase embrionária. Isso quer dizer que quando nasce um bebezinho mulher, um bebezinho fêmea, ela já nasce, né, com suas gônadas, com seus ovários repletos, né, de ovócitos, já na prófase 1, na fase de diplóteno. Se você puxar a meiose, vai lembrar que a meiose ela tem na prófase 1, né, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. São as 5 subetapas da prófase 1. E lá em diplóteno, paralisa a meiose 1 na prófase 1 para, ainda na embriogênese, para posteriormente, na puberdade, dar continuidade ao processo. Então grave isso, tio. A garota já nasce com seus ovócitos todos prontos. Então se a garota fizer 10 anos, seu ovócito tem 10 anos. Se ela fizer 20 anos, o ovócito tem 20 anos, sabe qual é a ideia? Se ela fizer 40 anos, o ovócito tem 40 anos. Nós meninos não. Nós meninos produzimos espermatozoides todos os dias, certo, tio? Depois que você, por exemplo, a espermatogênese masculina demora mais ou menos 64 dias para acontecer. Depois que ela acontece, guarda no epidídimo por 21 dias. Aí depois que é liberado, né, na ejaculação, é que ele vai durar pouquinho, entendeu, tio? Mas a reposição é constante, a reposição é diária. Nas mulheres, não. As mulheres, elas na fase embrionária, geram mais ou menos 2 milhões de ovócitos, tudo bem? Quando ela nasce para a puberdade, baixa para 40 mil ovócitos, tudo bem, tio? E quando ela começa realmente o seu ciclo ovulatório associado à menstruação, cai para 400 ovócitos. Então a mulher vai durante sua vida inteira até a menopausa liberar só 400 ovócitos. Sacou, tio? Esse processo que diminui de 2 milhões para 40 mil ovócitos e depois de 40 mil para 400 é chamado de atresia. Atresia é o processo pelo qual há uma degeneração de ovócitos para que só reste realmente os ovócitos viáveis para essa mulher ovular. Tudo bem, tio? Vamos lá então? Assim como na espermatogênese, a ovulogênese também tem 3 etapas. Ó, vem cá, tem a etapa proliferativa, né, fortemente associada à mitose. Tem a fase de crescimento, que é super importante para a formação do vitelo. E tem a parte de maturação, de novo, que é a parte da meiose. Tudo bem, tio? Então, proliferativa, crescimento e maturação. Vamos lá? Deixa eu passar aqui. Ó, esse slide é para chamar atenção para um ponto muito curioso. Dentro do ovário feminino, vai ter a formação dos ovócitos a serem liberados. Certo, tio? Para formar esse ovócito, camadas celulares dentro do ovário, elas vão se organizando em folículos que ficam mais responsivos em relação a fatores hormonais. Né? Fatores hormonais como o hipofisário FSH, tudo bem? Que vai estimular o folículo, e outro fator que é o LH, que vai junto com o FSH permitir a ruptura desse folículo, está fortemente associado à liberação do ovócito pela mulher. Tudo bem, tio? O folículo primário, ou primordial, que é esse aqui, ó, esse aqui do cantinho, tá vendo? Ele é formado por uma única camada difusa de células. Essa camada se organiza no entorno do ovócito, formando assim o folículo primário. Em seguida, se forma uma cavidade, né, chamando de antro. Ao redor temos a corona radiada, que vai proteger esse ovócito, né? E aqui está o nosso ovócito primário. Tudo bem, tio? Ele vai responder a priori ao FSH, maturando esse folículo. Em seguida responde ao LH e eles juntos rompe o folículo, liberando, né, o ovócito primário junto
com essas células foliculares que formarão a corona radiada ao redor do ovócito. E entre a corona radiada e o ovócito vai ter a zona pelúcida, que é um complexo de carboidratos e proteínas que vai garantir a proteção do ovócito e impedir a entrada de mais de um espermatozoide. Porque se entrar mais de um espermatozoide, você vai ter a formação de um embrião triploide, tetraploide inviável. Tudo bem, tio? Após a liberação do ovócito, as células residuais formarão então o corpo lúteo, e esse corpo lúteo terá um papel hormonal na manutenção da gravidez até a formação dos anexos embrionários. Tranquilo, tio? Vamos lá então? Tocando nosso barquinho. Agora o que interessa, ó. Lembra desse esquema que te fez um parecidíssimo na espermatogênese? Bem, aqui daremos uma atenção especial. Bora começar aqui em cima, ó. Observe que o nosso esquema já começa com a ovogônia. Deixa eu mudar aqui para o piloto preto. Vamos lá, ó. Já começa aqui em cima com a ovogônia, certo, tio? A ovogônia mãe. A gente não pode esquecer, deixa eu passar aqui o slide rapidinho. Ó, me ajude aqui, por favor, levanta o olho, que é para o seu bem, viu? A gente não pode esquecer que começa com qual célula? Começa com aquela célula super importante, né? Que é a célula germinativa primordial. Tudo bem, tio? Ela vai então passar por processos mitóticos intensos, né? Então vai ser uma série de mitoses e vai formar a gônia. Tudo bem? Que nesse caso aqui vai ser a ovogônia. Ovogônia, tudo bem? Agora lembre que entre a célula germinativa primordial e a ovogônia tem uma formação intermediária aqui. Lembra o nome dela? É uma célula muito especial chamada de gonócito. Não esqueça, tio. Então, primordial, depois gonócito, depois a ovogônia. Tranquilo? Essa ovogônia, ela vai passar por um crescimento, tudo bem? E vai virar o ovócito primário. Tudo bem? Então aqui vai ser o ovócito primário. Ovócito primário. Como aqui é só um crescimento, tio, então não há alteração genética, certo? A célula germinativa primordial, ela é diploide, o gonócito é diploide, se multiplica pelo processo de mitose, não é pouco não, viu? Que vai formar a priori 2 milhões de ovócitos, tudo bem? Só depois que isso aqui vai cair para 40 mil. O nome do processo de regressão aqui é atresia, não esqueça não, certo? O nome é atresia. Tudo bem, tio? Esse ovócito aqui, tio, ele é chamado de primário, lembra aí da espermatogênese, porque ele que vai passar pela meiose 1, certo? Me ajude aqui, ó. A meiose 1 vai pegar o ovócito que ainda é diploide, afinal a ovogônia também é diploide, e aqui só teve crescimento físico, né, citoplasmático, então não houve alteração genética. Esse ovócito primário diploide vai sofrer a meiose 1 e vai gerar duas células, tio. Ó, haploides, tudo bem? Por que haploides? Porque a meiose 1 é aquela que separa homólogos, é que é reducional, tudo bem? E essas células haploides aqui, elas são chamadas de ovócitos secundários, tudo bem? Ovócito secundário. Só que aqui eu vou chamar sua atenção para um tópico bem importante, ó. Levanta o olho, por favor. Não perca a aula, não. É para o seu bem. Eu vou apagar aqui esse ovócito, certo? E vou apagar aqui esse ovócito. Acompanhe com carinho. Ó. Na meiose 1, acontece um fator muito interessante. Levanta o olho. Na meiose 1, um dos ovócitos ele fica bem maior que o outro. Fica fisicamente bem maior que o outro. Por qual motivo? Porque esse ovócito aqui, ele roubou material citoplasmático do outro ovócito. Certo? Roubou tanto material citoplasmático que esse aqui virou o verdadeiro ovócito secundário, certo, tio? E o outro ficou tão pequeno, tão atrofiado, tão inviável, que virou um corpo polar ou corpúsculo polar. Sacou a ideia? Alguns autores chamam de polócito. Tranquilo? O curioso é que chama de ovócito secundário porque vai sofrer a meiose 2, não vai? Escute a zorra. Quando esse ovócito secundário sofrer a meiose 2, vai acontecer um processo muito semelhante. Um dos ovócitos vai roubar material citoplasmático do outro. Aí esse ovócito ficará maior ainda, bem grandão, certo, tio?
ainda haploide, e o outro ficará miudinho, coitado. Sacou? Atrofiado. Então também vai formar outro polócito. Tranquilo? Então aqui vai ser outro corpúsculo polar, também chamado de polócito. Você fala, professor, por que isso? Aqui já é uma tentativa de evolução de aumentar dentro desse ovócito, tio, a quantidade de material intracelular que vai dar origem ao vitelo, sacou? Porque o gameta feminino tem que nutrir o embrião humano por um tempo, né? Lá seus 4, 6 dias, até formar os anexos embrionários. Tudo bem? Agora não esqueça que esse primeiro polócito aqui, ó, ele acaba sofrendo também a meiose 2, certo? Formando outros 2 polócitos haploides. Então vou ter um polócito haploide, 2, 3. Tudo bem, tio? O que vai acontecer com esses 3 polócitos haploides? Eles vão sofrer degeneração, serão eliminados. Sacou? Sobrando somente um ovócito. Após a meiose 2, esse ovócito secundário pode ser chamado de óvulo. Tudo bem, tio? Então aqui eu vou ter o óvulo propriamente dito. Tranquilo? Esse óvulo será haploide. Agora me ajude aqui, velho. Vai ficar massa agora. Eu vou mudar aqui a cor do meu ponteiro para que cor. Fica bem dramático. Deixa eu botar branco mesmo. Me ajude aqui, viu? Escute com atenção. Ó, quando a ovogônia vira o ovócito primário, esse ovócito primário ele vai começar a meiose 1, certo? É aqui, nessa meiose 1, que o processo é paralisado na prófase. Como eu lhe falei anteriormente, certo? É paralisado na prófase. Paralisa aqui, tio, ainda no período embrionário, certo? Então, quando a mulher nasce, o bebê mulher nasce, o bebê fêmea nasce, ela nasce com os ovócitos primários ainda diploides na prófase. Tudo bem? Aí lá na puberdade, esses ovócitos primários vão sair da prófase, tudo bem? E vai avançar para a meiose 2. E na meiose 2 aqui, vai parar na metáfase. Certo? Vai parar na metáfase. No caso aqui, na metáfase 2. Então, quando a mulher libera o ovócito na sua ovulação, na verdade, ela libera um ovócito secundário na metáfase 2. Sacou, tio? Então, bora fazer aqui embaixo, ó, uma sequência cronológica. Acompanhe com carinho, ó. Primeiro tem a célula germinativa primordial, tudo bem? Em seguida, vai ter o gonócito, isso no embrião, viu? Em seguida, a ovogônia, tudo bem? Da célula germinativa primordial para formar o gonócito, já é um processo de diferenciação, certo? Envolvendo mitoses, muita mitose. Do gonócito até a ovogônia, mais mitose ainda, é a fase proliferativa. Essa ovogônia que é diploide, né, ela vai sofrer um processo de crescimento. Então, a ovogônia vai sofrer o processo de crescimento para virar o ovócito primário. Então, vou botar aqui o cito primário, certo? O ovócito primário. Esse ovócito primário vai entrar na meiose 1, então, vou botar aqui, ó, R exclamação, meiose 1, e vai paralisar isso aqui na prófase, certo? Não esquece não, na prófase. Isso no período embrionário, tio. Escute a zorra. A mulher vai nascer, a fêmea vai nascer, com os ovócitos todos na prófase 1, paralisados. Vai avançar para 1 ano, 2 anos, 4 anos, 6 anos. Aí na puberdade, quando ela liberar o seu primeiro ciclo ovulatório, a sua menarca, tudo bem, tio? É que esse ovócito vai sair da prófase 1, tudo bem? Vai virar o ovócito secundário, sacou? Vai avançar para a meiose 2 e vai paralisar na metáfase. Então, na verdade, a mulher vai ovular um ovócito secundário na metáfase 2. Sacou, tio? Ouviu bem?
Quando esse ovócito secundário na metáfase 2 encontrar com o espermatozoide, aí vai continuar a metáfase 2, aí vai a anáfase 2, telófase 2 e vai formar o óvulo. Ou seja, o óvulo ele só é formado depois que o ovócito secundário encontra com o espermatozoide. Sacou, tio? É por isso que esse esquema aqui não pode ser tão simplório. Sacou a ideia? Então me ajude aqui com esse esquema, ó. Levanta o olho aí. Que é pro seu bem, parceiro. Tem que aprender pra caramba. Vamos nessa aqui então, ó. A ovogônia, ela veio do gonócito, que veio da célula primordial germinativa, certo? Vamos lá então. A ovogônia sofre mitose pra caramba, então a proliferativa é mitose, tudo bem? Muita mitose, muita mitose. Em seguida ela cresce e vira o ovócito, ó, primário, tudo bem? Esse ovócito entra na meiose 1 e a meiose é paralisada na prófase 1, tá vendo? Esse período que ela fica paralisada na meiose 1 é chamado de dictióteno. Fechou, tio? Lembre que na meiose 1 vai formar um ovócito grandão aqui, ó, um ovócito grandão e um glóbulo polar ou um polócito aqui, tudo bem? Esse ovócito secundário, ele vai entrar em meiose 2 só na puberdade da garota, sacou, tio? Tudo bem? Então a garota vai ovular um ovócito secundário em meiose 2. Fechou? Quando esse ovócito secundário em meiose 2 encontrar com o espermatozoide, tudo bem? O encontro deles vai gerar o óvulo em si, sacou? Esse sim completamente haploide. E um segundo corpúsculo polar. Esse primeiro vai sofrer a meiose 2 e os três serão degenerados. Aí esse óvulo aqui, já em contato com o espermatozoide, vai promover a cariogamia, a fertilização, formará então aqui o ovo ou zigoto diploide. Sacou, tio? Finalizando o processo de ovulogênese. Tranquilo? Vamos lá então? Passando o nosso slide aqui rapidinho. Esse esquema eu vou manter, certo? Deu o print aí, eu vou manter no nosso vídeo. Aqui é só lembrando que a estrutura do óvulo está fortemente associado ao gameta. Então só forma o óvulo após o ovócito secundário encontrar com o gameta, certo, tio? Então observe que no esquema aqui, ó, o autor do esquema teve o cuidado de colocar aqui, tá vendo? A metáfase. Sacou? Então, esse ovócito só sai da metáfase depois que encontra com o espermatozoide, tranquilo? Ó, aquela zona pelúcida que eu lhe falei, tá vendo? Que protege o óvulo de dupla fecundação, para não ter duas fecundações. Se tiver duas fecundações, o embrião fica inviável. E a corona radiata, que é formada por resquícios de células foliculares que vieram lá do ovário. Tranquilo? Tocando nosso barco, ó o ovócito secundário aí, certo, tio? Ó o polócito aqui do lado, tá vendo? O polócito. Esse ovócito secundário tá parado onde? Tá parado na metáfase 2 da meiose 2. Aí quando você coloca em contato com o espermatozoide, antes dele entrar, aí continua com a meiose, finaliza e vira o óvulo. Tranquilo? Esse esquema aqui à sua esquerda, ó, é um esquema de fertilização in vitro. Fechou? Ó, esse slide aqui é só para fortalecer a ideia de que a mulher já nasce com seus ovócitos todos formados. Tudo bem? Como ela já nasce com o ovócito formado, então se ela tiver um filho aos 20 anos, ela vai usar um ovócito com 20 anos de idade para isso. Se ela tiver um filho com 50 anos, usará um ovócito com 50 anos. É por isso que quanto mais madura é a mulher, quanto mais idade tem a mulher, maiores são as chances de ter formação cromossômica deletéria. Né? No caso aqui, tem uma tabela de idade, risco sindrômico de Down e risco para qualquer outro problema cromossômico. Observe que se a mulher tem 30 anos, tio, ó, ela tem uma chance em quase 900 de ter um filho Down. Agora, se a mulher tem 48 anos, ó, tio, é uma chance em 16. Então, tio, o aumento é muito expressivo, sacou? Então, realmente, mulheres mais jovens têm a chance menor de ter filhos com riscos genéticos. Observe se você colocar na balança as 6.000 possíveis doenças genéticas, é 1 em 440 quando ela tem 30 anos e 1 em 8, tio, ó, quando tem 48 anos. Por isso que algumas mulheres, algumas até famosas, algumas cantoras de axé famosas aí, elas coletaram seus óvulos quando tinham 30 e poucos anos, guardaram seus óvulos, né, em crioconservação,
e depois, com 40, 45 anos, usaram esses ovócitos guardados aqui de conservação para gerar filhos com ovócito jovem ainda, com 30 e poucos anos, sacou? Reduzindo as chances de ter uma formação. Valeu, tio? Isso aqui é aquele esquema que a gente começou a aula, lembra? Comparando a espermatogênese com a ovogênese, né? Para nossa sorte, o processo inicial é o mesmo, ó. Já começa com a germinativa primordial, lá em cima, tá vendo aqui? Tá vendo? Que sofre um monte de mitose e gera as gônias, espermatogônias e ovogônias, tudo bem? Aí passa o processo de crescimento físico, vira o espermatócito primário e o ovócito primário. Aí passa pela meiose 1, tá vendo aqui? Ó, meiose 1. Aí em seguida, cada cito secundário desse passa pela meiose 2, tudo bem? Só que no caso do homem vai ser espermatócito primário, espermatócito secundário. Aqui as espermátides, passa pela espermiogênese e vira os espermatozoides todos haploides, certo? Então, para produzir 4 espermatozoides, você investiu um ovogônio aqui, certo, tio? Tranquilo? Então, se o homem ejacula 400 milhões de espermatozoides, então ele investiu 100 milhões de células. Já a mulher não. A mulher vai ter viável aqui só 400 ovócitos, certo? Durante toda a sua vida até a menopausa. Aí na meiose 1, gera aqui esse espermatócito secundário e o polócito, que vai sofrer também a sua meiose 2, para gerar esses dois, ó, aqui embaixo. Aqui vai ter a meiose 2, gerando o ovócito secundário, que ao encontrar com o espermatozoide gera o óvulo, tudo bem? Os polócitos são eliminados e o óvulo, se fecundado, né, tio, vai gerar o ovo zigoto e vai dar origem a nova forma de vida. Tranquilinho? Bora fechar aqui com essa tabela show de bola, para a gente poder ir adiante. Aqui é uma tabela comparando a gametogênese masculina e a feminina, certo? Se você usar como pré-requisito a gônada, o do homem é testículo, o da mulher é ovário. Tranquilo? O início do processo no homem começa na puberdade, né? E na mulher começa na embriogênese. Tranquilo, tio? Lembrando que no homem, as suas espermatogônias ficam todas guardadinhas, né? Quietinhas lá nos túbulos seminíferos, para só serem ativadas na puberdade. Término. O homem só termina quando ele morre. Enquanto o homem tiver testículo, tiver túbulo seminífero, ele produz espermatozoides. A mulher, infelizmente, termina a menopausa. Tranquilo? Aí varia de mulher para mulher a idade da sua menopausa. Certo? Proporção 1:4, ou seja, é uma espermatogênese para gerar 4 espermatozoides. Já na mulher, é uma ovulogênese para gerar um óvulo. 1:1, certo? Lembra que formam os polócitos. Mobilidade. O espermatozoide do homem tem alta motilidade, né? Se move muito. Da mulher não tem. O totóide do homem é microscópico. O espermatozoide é microscópico, é muito, mas é muito pequenininho. E o da mulher é tão grandinho que chega a ser visível no nu, é macroscópico. A longevidade do espermatozoide é de 3 dias. Já do ovócito da mulher secundária é de 2 dias. Tudo bem? O homem vai ter gametas do tipo 22 autossômico X ou 22 autossômico Y, e a mulher só vai ter o seu gameta 22 autossômico X. Beleza, tio? Aí com essa tabela comparativa, nós finalizamos nosso processo de gametogênese. Valeu? Obrigadão pela atenção e até a próxima. Beijão.